Bom dia, gays! Como vocês podem perceber, o vídeo de hoje é um pouco diferente. Tô dando a cara aqui pra vocês. É um pouco difícil, porque não sou muito fã de aparecer, mas já teve uns pedidos e também porque esse é um episódio especial. É o episódio 43 e não por acaso é a minha idade atual, então eu queria fazer mesmo nesse episódio e conversar um pouco com vocês a respeito do podcast e também das novidades que virão por aí e também algumas coisas que eu vou ter que mudar no podcast. Bom, então eu que estou com vocês diariamente no Café com Gay Pai de Pet, é um prazer poder trazer um pouco das minhas experiências e também daquilo que eu acho que é relevante, né, pra gente que não se enquadra no mundo cis heteronormativo. E, claro, sabendo sempre que são reflexões a partir da minha experiência, daquilo que eu vivi, daquilo que no meu mundo, no meu contexto faz sentido e que pode não ser necessariamente assim para todo mundo, né? E isso é tranquilo, não tem nenhum problema, não tem o menor problema. Hoje eu tô sem roteiro aqui, mas tenho minhas anotações, porque minha cabeça é péssima, senão eu esqueço. Os episódios todos são gravados com roteiro, e então isso me gera um trabalho bem, bem intenso, porque, enfim, quando o tema surge, às vezes eu pesquiso o tema, às vezes o tema surge, como aquele episódio que eu falei da praia, né, do corpo ideal. Eu falei da praia porque surgiu a conversa na praia com amigos, mas também a partir do tema que surge ou do tema pesquisado, eu vou pesquisar um pouquinho mais, vou pensar em histórias da minha vida, em experiências que eu tive relacionadas àquele tema, daí eu sento para escrever o roteiro, vai um tempo para escrever, daí eu reviso o roteiro e só depois eu gravo o episódio, depois de gravado edito, depois de editado posto. Então os episódios são curtos, né? Eles têm, acho que o mais curto tinha em torno de 5 minutos, o mais extenso talvez 12, 14 minutos. Apesar de serem curtos, eles dão algumas horas de trabalho cada episódio. E fazer isso diariamente estava me consumindo muito, apesar de eu estar gostando muito, de ser muito agradável, de ser muito gostoso mesmo, prazeroso, tava me consumindo muito tempo diário. E como eu já comentei com vocês, atualmente eu estou na reta final da minha pesquisa, então ela está me exigindo mais, eu preciso me dedicar mais tempo, e acaba que o podcast, nesse contexto, ele não vai funcionar, né? Pelo menos por um tempo. Por isso que a primeira coisa que eu queria dizer hoje é o, o podcast vai ter uma pausa, tá? Então, vou considerar até esse episódio de hoje, o 43, como a primeira temporada. Eu vou dar uma pausa e depois eu retorno com a segunda temporada. Mas nesse tempo vocês podem mandar temas aí, vou adorar. E a minha ideia é fazer não mais diário, ainda que seja que eu já tenha terminado minha pesquisa, mas enfim, né, a vida da gente ela sempre tem muita coisa, eu não me dedico só a isso, evidentemente. Adoraria, mas não é só isso. Então eu vou fazer provavelmente dois episódios semanais ou três no máximo. Talvez um seja por vídeo, vou pensar ainda, vou refletir a respeito se rola ou não. Porque vídeo dá um pouco mais de trabalho ainda, né? Não dá pra levantar da cama e vir aqui falar com você. Até daria, mas eu não consigo, eu acho meio paia. Eu prefiro pelo menos tomar um banho e dar uma arrumada na cara para poder aparecer, né? Acho que é uma forma de respeitar também quem para assistir ou para ouvir. Tentar fazer a coisa o melhor possível. Bom, essas são as novidades, né? Então, fim da primeira temporada, uma pausa. Depois o retorno com a segunda temporada, ainda não sei quando exatamente, mas o retorno da segunda temporada com episódios que não serão mais diários, tá? Então, me perdoem, mas assim, a gente faz na medida que a gente consegue, né? As coisas. Tô com outro projeto, esse talvez saia antes até, porque a ideia é que ele seja um pouco mais relaxado, assim. Seria tipo um react, mas um react de histórias hot, assim, histórias mais quentes que eu tenho de alguns amigos, minhas também, e quem quiser mandar também seria legal. Depois eu vejo um e-mail que vocês possam mandar as histórias, ou nos comentários aqui também. Bom, não dá, né, pra escrever uma história hot no comentário, vai ficar esquisito. Melhor por e-mail, eu deixo um endereço de e-mail. E acho que é isso. Dizer que
em nenhum momento com os episódios eu quis invalidar a experiência de ninguém, de forma alguma, muito menos falar de uma forma agressiva contra as pessoas da comunidade, porque contra pessoas que não são da comunidade, às vezes eu sei que eu falo, e às vezes é proposital, porque a gente sofre muita violência e a minha experiência, né? Eu sofri muita violência, principalmente na infância, na adolescência, principalmente violência verbal, mas às vezes física também, e eu sempre baixava a cabeça, eu sempre ficava quieto, eu sempre guardava pra mim, não falava em casa, né, quando era na escola que acontecia as coisas, não falava em casa, porque eu me sentia o errado, me sentia o culpado, sentia que precisava me consertar, sabe? Eu acho que vocês entendem isso. E eu hoje tenho uma postura um pouco diferente com relação a isso. Tento sempre manter a compostura e nunca perder a razão, porque daí eu acho que também não faz sentido, mas não levo mais desaforo para casa. Não, não, não. Fala igual a Alan. Não, menina, não, seu lindo. Não levo mais desaforo para casa. Então eu respondo, eu retruco e, enfim, não é que eu exijo que me aceite, eu exijo respeito. Eu exijo respeito porque eu sou um ser humano como qualquer outro ser humano, independente de orientação sexual, de identidade de gênero, foda-se, né? Então, é o mínimo que qualquer outra pessoa tem que fazer com a gente é o respeito. E isso não é só relacionado à LGBTfobia, né? Também é relacionado ao racismo, que já trouxe um episódio no podcast também, que para mim é um tema fundamental. Assim, não é nem que seja um tema importante, é um tema fundamental, sabe? É a questão que a gente precisa urgente na humanidade resolver, né? Não é nem no Brasil, acho que é na humanidade. Também relacionado a capacitismo, que é um tema que me toca também pessoalmente, a gordofobia, padrão, né? Padrão de corpo no geral, enfim, todas essas questões. Como eu já falei para vocês, muito da minha reflexão também vem a partir de convivências ou do que eu vejo de amigos próximos, né? Por exemplo, o meu best, que é o Thiago, ele é um homem gay preto. Então, evidentemente, a minha experiência está muito distante da dele. Mas convivendo com ele, andando com ele, eu vi muita coisa que eu fiquei assim, gente, não é possível que eu tô vendo, ouvindo isso, sabe? Então, de outras pessoas, né, contra ele. Às vezes velado, muitas vezes velado, né? Acho que mais comum atualmente é ver a coisa mais velada. Mas mesmo assim, gente, não dá pra deixar quieto, sabe? Não digo de violência, mas de não baixar a cabeça, sabe? De não se colocar numa posição de que a gente é errado, de que a gente precisa se consertar. Não, quem é errado é o homofóbico, é o racista. Esses são os errados e a gente tem que apontar e tem que falar, peraí, é crime, a primeira coisa, né? É crime o que você está fazendo e é isso. Então, tentei trazer algumas reflexões minhas, pessoais, nesse tempo, com relação ao etarismo também, que já é um tema que me toca pessoalmente bastante. Bastante. As coisas mudam muito a partir dos 30 na comunidade, a forma como a gente é visto e tratado. Depois dos 40, eu ouvi um cara falando que a gente é invisibilizado, a gente fica invisível. E é impressionante como isso é real, assim, gente. E eu tenho plena consciência, assim, que eu tô muito mais próximo de um padrão esperado do que fora. Mas mesmo assim, o etarismo, assim, foda-se, sabe? Então, enfim, são muitas camadas, né? Eu não vou ficar aqui me desdobrando porque eu tô sem roteiro. Eu vou acabar falando abobrinha e o vídeo já tá ficando longo, eu acho. Mas queria aparecer um pouco para vocês. Queria muito também agradecer o carinho. Acho que eu não esperava, na verdade, a repercussão boa, muito boa, assim. 99% dos comentários sempre foram super fofos, super respeitosos, de acrescentar, de compartilhar as experiências. E essa proposta mesmo do podcast, né, que seja um lugar seguro pra gente se expressar, pra gente estar em comunidade, né, que acho que é o principal e é o que falta muitas vezes pra gente quando a gente tá aqui. Por exemplo, tô aqui no meu quarto agora, sozinho, é onde eu fico a maior parte do tempo, é como eu tô a maior parte do tempo, no meu quarto sozinho. Então, às vezes falta, né, esse sentimento de estar junto, de estar com alguém, de estar em comunidade, ainda que seja virtual, muitas vezes, né? Apesar de eu ser um forte defensor da coisa presencial, do real, de estar olho no olho com as pessoas, de estar tomando um café, de estar conversando. Eu sinto muita falta disso, inclusive. Vocês sabem que eu estou morando fora do Brasil por um tempo, por um período, então estou longe da família, estou longe do namorado, estou longe dos amigos.
E isso pega bastante, assim, é bem difícil, mas, enfim, são escolhas também, né? Ninguém me obrigou a estar aqui, eu vim porque eu queria fazer essa pesquisa que estou fazendo. É uma pesquisa relacionada a pessoas trans e autismo, que são temas pessoais para mim. E então é um período que é difícil, mas ao mesmo tempo é uma coisa que eu sempre quis, sempre planejei. E é por um período, eu sei que logo eu vou estar de volta com as pessoas que eu amo, mas assim, pra gente não se isolar, né? Acho que é importante isso. Busca a tua família escolhida, esteja perto da tua família escolhida, que acho que são as pessoas que sempre vão aquecer o nosso coração. Isso é maravilhoso, né? Todo episódio eu preparo um final. E agora eu tô pensando aqui, gente, eu não pensei o que dizer pra finalizar esse episódio de hoje. Então, vocês vão ficar assim, com a minha forma de ser, com o que eu sou. Acho que a gente é amigos, né? Eu tava falando que eu fiquei muito impressionado com a quantidade de pessoas que chegou. Porque, assim, claro, tenho amigos que ouvem e comentam, às vezes, o podcast pra mim, principalmente, pessoalmente, não tanto na rede. Mas chegou muita gente que eu não conhecia, né? Que veio, que curtiu e que tá aí. E eu quero agradecer muito isso, porque é um voto de confiança, querendo ou não, né? Porque vocês não me conhecem, enfim, não sabem de onde eu venho, quem eu sou, com que finalidade eu tô falando, essas coisas que eu falo no pod. E, e eu fico muito feliz por esse voto, assim, de confiança. E eu quero fazer valer esse voto. A segunda temporada eu espero ter roteiros ainda melhores, mais bem estruturados. Eu tento não trazer muita reflexão teórica, apesar de ser um ponto que para mim é importante. E eu acho que a gente precisa estudar, precisa se preparar, precisa estar bem embasado, inclusive para as discussões com pessoas que nos atacam, né? Mas a ideia surgiu, né? Eu devia ter começado com essa parte, eu estou terminando com ela, mas tudo bem. A ideia surgiu porque aqui, eu moro na Espanha atualmente, e aqui eu às vezes saio para festas ou para praia, por exemplo, praia que é LGBT. E tem muitos caras, mas muitos caras mais velhos. No Brasil, sempre que eu saí, eu percebi que geralmente eu era o mais velho do rolê. E eu percebi os olhares assim de: o que você tá fazendo aqui, tio? Você devia estar na sua casa, sei lá, vendo Netflix e tomando um chá. E aqui eu geralmente estou no meio do caminho, assim, não sou de 20, mas não sou de 60. Então estou no meio do caminho, eu sou o mediano. E isso é muito legal, porque eu vejo caras mais velhos e isso é fascinante para mim, assim. É lindo ver pessoas da comunidade que estão aí dançando, se divertindo, fazendo amizades, paquerando, namorando, transando, tudo que qualquer pessoa pode fazer, porque a idade não limita ninguém a nada, né? O que limita a gente é a nossa cabeça. E quando eu comecei a ver isso, isso me tocou muito, que eu pensei assim: porra, eu não tenho um amigo mais velho que eu, gay, né? E eu pensei: cadê esses caras? Onde que eles estão, né? Onde que eles estão escondidos? Enfim. E aqui eles saem, e no Brasil a gente tem ainda forte, eu acho, isso do etarismo principalmente, né? Que fez uma determinada idade, você tem que se colocar no seu lugar. E qual que é o seu lugar? O seu lugar é o lugar que você quer estar, gente, né? Eu adoro dançar. Apesar das minhas questões sensoriais, mas eu tenho daí meus recursos para isso, eu adoro dançar. E é muito ruim quando eu vou para um lugar e eu me sinto observado, assim, julgado. Eu sei que tem gente que liga o foda-se, é tranquilo, mas apesar de eu tentar, assim, de tentar fazer um esforço racional para ligar o foda-se, me pega, sabe? E às vezes dá uma estragada no meu rolê, assim, o rolê que eu podia me divertir um monte dançando e tal. Eu fico meio, broxado. E isso é bem ruim, eu acho péssimo. E quando eu vi esses caras aqui, eu falei assim: porra, não tenho um amigo mais velho, queria muito ter, pra ouvir as histórias, pra ouvir as experiências, pra ouvir o que ele já passou na vida, pra de repente o problema que eu tenho, que parece pra mim que é um monstro de sete cabeças, e que pra ele é assim, ó, pra resolver tranquilíssimo, e ele pode me aconselhar nisso. Daí eu pensei: por que não eu ser então essa pessoa que vai poder, essa pessoa mais velha que vai poder aconselhar e trazer experiências de vida ou conselhos para pessoas mais jovens ou que tenham vivido, ainda não tenham vivido essas coisas que eu já vivi. E a partir daí surgiu, o sol saiu. A partir disso surgiu a ideia do podcast. Eu comecei nesse sentido. Evidentemente é uma paródia ao Café com Deus Pai, que não invalidando o que eles dizem lá, mas é super enviesado, né? E é muito excludente da gente. A gente é muito fica fora, né, daquela comunidade.
que é a comunidade que deveria amar, que deveria incluir. Já fiz parte dessa comunidade, por isso eu posso falar dela com segurança e posso criticar tranquilamente, porque eu vivi fundo dentro mais de 20 anos da minha vida em igreja cristã. Não tenho nada contra, não sou anticristão nem nada disso, mas o que é dito e o que é feito vai muito contra do que deveria, né? Se Jesus estivesse vivo, eu entendo que ele não estaria nessas igrejas, não iria, não. Só se fosse para arrebentar com a igreja, né? Quebrar a igreja, como ele fez no templo. Enfim, mas essa não é a discussão. Então, queria ser essa pessoa mais velha que pudesse aconselhar, trazer experiências de vida para pessoas interessadas nesses assuntos. Espero ter conseguido, pelo menos em parte, cumprir com essa ideia. Enfim, é isso. Obrigado a todo mundo que veio, que chegou. Fico muito feliz quando eu leio os comentários, de verdade, eu tento responder com carinho. Às vezes eu demoro um pouco, eu sei, uns dias, mas é porque sempre eu tenho muita coisa, né? A vida é bem agitada, bem corrida, bastante compromisso e às vezes eu não consigo responder rápido, mas eu tento responder todo mundo com carinho, sempre. Mas é isso, gente. Então, obrigado. Eu não sei como vai ficar esse áudio, porque eu não tenho microfone aqui. Meu microfone ficou no Brasil. Para gravar o podcast, eu gravo com fone de ouvido com fio. E daí eu ia ter que ficar muito com a cara na câmera. E não, eu não ia fazer isso com vocês. Então, espero que o áudio fique bom, tá? Já tá, acho que com 15 minutos esse episódio. Já é um dos maiores do podcast, então... E nem é um episódio, né? É só mesmo esse fechamento de temporada. Muito obrigado, de coração. Fiquem bem, se cuidem, criem esse senso de comunidade, estejam em comunidade, sejam a mão estendida para alguém da comunidade que está precisando, sabe? Seja de apoio emocional, seja de apoio com relação a alguma necessidade física, né? Enfim, alimentação, alguma necessidade que a pessoa esteja passando, que a gente sabe que isso acontece muito, principalmente com as pessoas que são expulsas de casa, né, ou são rejeitadas pela família. Então são pessoas que precisam, a gente precisa criar mais esse senso de comunidade, sabe? Apesar das letrinhas serem diferentes, né, LGBTQIAPN+, a gente é uma comunidade só, sabe? E a gente tem que ter essa consciência, essa noção e se somar, se juntar, se ajudar, sabe? A gente se fortalece andando junto, sendo comunidade, tá? Então é isso, obrigado de coração, beijo.